Eu queria chamar a atenção para como o discurso das autoridades é um discurso fluido e extremamente adaptado e adaptável aos momentos e às necessidades. Então, quando você pega um governante e tenta avaliá-lo pelo discurso, se você fizer isso a ferro e fogo, você vai encontrar incoerência em tudo que eles dizem. Mas também a gente não pode deixar de notar ou de observar que o que eles dizem, no momento em que estão dizendo, não pode ser levado também a ferro e fogo. Por quê? Porque às vezes contradizem o que já disseram. Então, é um discurso fluido, se adapta à ocasião. O que é preciso dizer naquele momento para poder vencer uma discussão? Eu vou dar um exemplo concreto. Em 2008, o Brasil ganhou a condição ganhou o grau de investimento, primeiro da Standard & Poor's, depois da Fitch, depois da Moody's. A Moody's foi em 2009. Então, entre 2008 e 2009, o Brasil atingiu o grau de investimento. Vivíamos o governo Lula, o governo Lula II, que começou em 2007. Então, no segundo ano do governo Lula, portanto, seria o equivalente ao ano passado, ele ganhou, naquele segundo governo, o grau de investimento por duas agências de análise de risco. E é muito importante você realmente ganhar esse certificado, digamos assim, porque certos investidores só investem no Brasil, aliás, em qualquer país, se o país for considerado como um país que está no grau de investimento, para dar segurança para o investidor. Alguns exigem que você tenha duas agências certificando isso. O Brasil ganhou, portanto, Standard & Poor's, depois Fitch e no ano seguinte Moody's. O presidente da República festejou com razão e com motivos, festejou essa conquista brasileira e disse o seguinte: o Brasil vive um momento mágico. Nós acabamos de receber a notícia de que o Brasil passou a ser investment grade. E ele disse: eu nem sei falar a palavra, mas se a gente for traduzir isso para uma linguagem que os brasileiros entendam, é que o Brasil foi declarado um país sério, que tem políticas sérias, que cuida de suas finanças com seriedade e que por isso passamos a ser merecedores de uma confiança internacional que há muito o Brasil necessitava. Ou seja, aconteceu no governo Lula II um reconhecimento do Brasil e uma elevação no grau de risco, ou redução no grau de risco, uma elevação no grau de investimento do Brasil para essa condição de grau de investimento. Ou seja, investidores podem entrar lá que a gente afiança. E o presidente festejou. Repare que o oposto da frase dele, em vez de o Brasil vive um momento mágico, seria o Brasil vive um momento preocupante, né? Nós acabamos de receber a notícia de que o Brasil passou a ser investment grade. Se a gente perdesse, seria. Nós, infelizmente, recebemos a notícia que o Brasil deixou de ser investment grade. Eu não sei nem falar a palavra, mas se a gente for traduzir isso para uma linguagem que os brasileiros entendam, é que o Brasil foi declarado um país sério. Imagina o oposto. O Brasil foi declarado um país que não é sério, que tem políticas sérias, que tem políticas que não são sérias, que cuida de suas finanças com seriedade, que não cuida de suas finanças com seriedade, e que por isso passamos a ser merecedores de uma confiança internacional, e que por isso deixamos de ser merecedores de uma confiança internacional que há muito o Brasil necessitava. Deixamos. Bom, aí o que aconteceu? Termina o governo Lula, 2010 é o último ano do governo dele, 2011 começa o governo da Dilma, ela é reeleita em 2014, começa o governo dela, caos, mais um caos, um desastre. E olha, ela foi pedir ajuda, ela trocou o Guido Mantega, que era um desastre, chamou o Joaquim Levy. O que aconteceu em 2015? Em setembro daquele ano, tamanho era o desastre, a Standard & Poor's, que em 2008 foi a primeira a dar grau de investimento, foi também a primeira a tirar o grau de investimento do Brasil. Rebaixou a nota. Aí, mais alguns meses, outubro, novembro, 3 meses depois, veio a vez da Fitch, também rebaixou, tirou o grau de investimento. A gente passou a ter, portanto, duas agências tirando o grau de investimento. Aí já ferrou tudo.
E aí os camaradas começam a tirar dinheiro daqui. Aí veio a Moody's em fevereiro do ano seguinte, que foi a terceira a nos dar o grau de investimento, foi a terceira a nos tirar o grau de investimento. Bom, no mesmo dia em que o Brasil perdeu o grau de investimento, em setembro daquele ano, a presidente Dilma convocou uma reunião de urgência para discutir a decisão da agência de classificação de risco, da Standard & Poor's, que tirou o grau de investimento. E o que a gente faz? E ela fez uma reunião, chamou os caras dela lá e tal. Naquele dia, o presidente Lula, então o ex-presidente Lula, estava num seminário na Argentina. E aí o que ele falou? Ele falou o seguinte: me assusta muito a visão de todos aqueles que, ao primeiro sintoma de uma crise, começam a falar em ajuste. Porque a Dilma começou a cobrar medidas de ajuste, de corte de gastos e também aumento de impostos. Exatamente o que a gente está vivendo hoje. Claro que não com aquela gravidade, 2015. Claro que a gente nem fala em recessão econômica, mas a discussão no governo era ajuste por aumento de impostos e algum corte de gastos. Me assusta muito a visão de todos aqueles que, ao primeiro sintoma de uma crise, começam a falar em ajuste. Ajuste significa corte de salários, corte de emprego, significa voltar ao patamar de miséria que vocês estavam para poder recuperar a economia. Todas as experiências de ajuste que foram feitas levaram os países à perda de postos de trabalho e tal. E aí, perguntaram o que significava o rebaixamento. Lembre-se que quando houve a concessão do grau de investimento, ele não tinha... Ele se encheu para dizer país sério, políticas sérias. Tal. Aí caiu. Ele falou o seguinte: o que significa o rebaixamento? Nada, ele disse. Não significa nada. Significa apenas que a gente não pode fazer o que eles querem. A gente tem que fazer o que a gente quer. Ou seja, quando a gente ganhou o grau de investimento, era o reconhecimento de um país sério com políticas sérias. Quando a gente perdeu o grau de reconhecimento, não significa nada. Você entendeu? Ou seja, ele ajustou o discurso para o momento próprio, tentando faturar em 2008 o grau de investimento e tentando minimizar em 2015 a perda do grau de investimento. Aí agora o governo toma um toco porque tentou dar um bote no Congresso Nacional. E tomou um toco. O governo pegou e usou um imposto que não é feito para arrecadar. Achou que tinha fechado um acordo com a Câmara e o Senado. Se tivesse fechado um acordo com a Câmara e o Senado, de verdade não teria tomado o toco. Então, alguma coisa aconteceu que eles não conseguiram se entender. E aí, agora que perdeu, qual é o discurso? Mais um ajuste de discurso. Estão querendo proteger os ricos. E o Haddad está saindo por aí repetindo essa ideia de que ele está querendo proteger os pobres contra os ricos. Como se, e usando a expressão, estamos querendo fazer justiça tributária, expressão que o presidente da República também usou, justiça tributária. Como se o objetivo desse governo fosse fazer justiça tributária, quando o objetivo desse governo é tentar tapar o buraco orçamentário. Porque não fez nada em 2013, 2023, não fez nada em 2024, e agora, em meados de 2025, quando a confusão aparece desse tamanho, vem com um tarifaço, né? Com um impostaço nas costas da sociedade. E aí vai lá e adapta o discurso, é justiça tributária. Agora, nós vamos ver daqui a pouco, o Sandro Badaró me mandou hoje de manhã uma notícia espantosa, mostrando que em alguns lugares do Brasil, para não dizer em muitos lugares do Brasil, o dinheiro que o governo reserva para pagar para os pescadores quando eles não estão pescando, o seguro defeso, paga no município mais gente do que o total de habitantes do município, como se todos os habitantes e mais um pouco fossem pescadores, todos. E a reportagem feita pelo portal UOL mostra que isso é maior do que a gente imagina. Então, se a gente vai falar de justiça tributária, que tal falar de justiça fiscal? Que tal pegar e começar a ser justo e pagar só quem merece e tem que receber?
Porque o grau de desorganização do Estado brasileiro é tamanho que quando você faz uma varredura, você encontra 5 bi, 6 bi, 10 bi, fácil, fácil. Mas aí é trabalho de formiguinha, né? Vai lá no seguro-defeso em cada município e tal, volta, você arruma bi. Imagina no Bolsa Família, quanta gente tem que não deveria estar recebendo, né? Só que, para fazer isso, o governo tem que correr um risco. Primeiro, anunciar que está revendo o Bolsa Família, está olhando o Bolsa Família, está purificando para que fique só quem tem que receber. Como é o número de pessoas que não deveria receber vários dos benefícios não é desprezível, essas pessoas, nenhuma delas é rica, vão ficar irritadas com o governo. Num ambiente de eleição que está vindo por aí, não é só o Congresso que está dando um troco eleitoral no governo, também o governo está querendo não correr nenhum risco, então não quer rever os programas sociais para deixar ali só quem merece. Então você vê que o discurso vai mudando. Primeiro, viva o investment grade. Depois queda de investment grade não quer dizer nada. Agora que perdeu, quando na verdade estava desesperado só para arrecadar de qualquer jeito, em qualquer lugar, e só foi mexer com o IOF porque está mexendo em alíquota e pode fazer no mesmo ano, só por isso, vem com esse papinho de justiça tributária. Mas não está de olho na justiça fiscal. Então é uma incoerência atrás de incoerência. Todos os governantes são incoerentes, o Congresso é incoerente. Derrubou o IOF do governo e aumentou o número de deputados, né? É incoerência absoluta. Mas o governo não tem o poder de ser de uma coerência como sugere nesses discursos que ficam fazendo depois desse massacre que aconteceu no Congresso Nacional. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.